Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bom? Vamos lá, sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa e trazendo uma reflexão acerca do Evangelho do Mestre Jesus. E a gente sempre gosta de aproveitar os offlines, né? Conversando com o Pereira, com a Gleides, e ela falou sobre o frio, né? E realmente na nossa vida nós não podemos controlar, né, muitas vezes o frio que vem, o vento que sopra, mas a gente pode escolher a roupa que veste, né? O gorro que coloca, a blusa, para que a gente possa nos abrigar e para que a gente possa conviver bem com os reveses, com as dificuldades que nos acometem, né, na nossa vida. E nós trouxemos hoje um tema, a essência de Jesus aos nossos olhos, que é exatamente uma reflexão sobre Jesus e sobre a nossa postura diante, não só da imagem do Mestre, mas diante do propósito do Mestre para as nossas vidas. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. Porque quando nós falamos de Jesus, nós temos uma forma de encarar o Mestre Jesus. Cada um de nós enxerga de uma forma. Então, o papel dessa manhã de hoje é fazer uma reflexão, uma análise da nossa relação com o Mestre Jesus. Como é que nós nos relacionamos com o Mestre Jesus, né? Entender o que ele realmente representa para cada um de nós. E aí nós poderíamos perguntar assim, como é que é o Mestre Jesus? Vamos analisar primeiramente, para que a gente possa não só descontrair, mas para a gente entender, né, uma comparação que nós vamos criar desde o início da nossa fala. Se nós analisarmos, por exemplo, o Mestre Jesus fisicamente, como é que era Jesus? Como é que era Jesus? Vamos começar a analisar? O cabelo de Jesus, como é que era? Longo, né? Encaracolado, bonito, muito bem. Os olhos de Jesus, que cor? Escuro, mas quem tem... tem gente que já falou claro aí, azul. A barba de Jesus, como é que era? Bem cortadinha, né? Ele tinha tempo, né? O tempo todo para parar a barba, né? E como é que era a estatura do Mestre Jesus? Vamos pensar, hein? Jesus era sueco, alemão ou ele era judeu? Árabe? Judeu, não é? Então, naquela época, de acordo com um estudo muito interessante, né, do Richard Neve, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que ele é especialista em reconstituição facial, né, e corpórea. Então, Jesus teria algo em torno de 1,55 a 1,60. Nossa, mas ele era um anão. Não, um anão eu acho que era Zaqueu, né? Porque se falava que ele era pequeno, Jesus ninguém falava que era pequeno. Então a gente começa a pensar e fala assim, puxa, por que a gente vê Jesus de uma forma diferente? Porque para o Renascimento, os renascentistas da época, os europeus, era necessário que a figura de Jesus fosse aceita. Então ele tinha que ser igual quem? Igual às pessoas da época, igual os suecos, os nórdicos, né? Então ele tinha que ter olho azul, claro, 1,80 m, 1,90 m. E quando a gente colocou isso numa outra palestra, teve gente que perguntou para mim assim, mas Jesus, eu entendo sim, a pele dele inclusive era retinta, né? Era mais escuro, mais moreno. Ele era árabe, gente, era judeu, né? Mas ele era diferente. Aí eu falo, era mesmo, e fiquei esperando, né? Ele era mesmo, mas diferente em que sentido? Não, ele era diferente da época, ele poderia ser mais alto, mas... Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, a gente analisando Deus, o nosso Pai de infinita misericórdia e justiça, qual seria o interesse de Deus em mandar alguém completamente diferente, um ET para aquela época? Não, gente, não é esse destaque que o Mestre Jesus precisava.
O Mestre Jesus, ele se destacava exatamente pela sua vibração espiritual e moral, pelo adiantamento moral. Então, o que destacava Jesus em meio à multidão não era a sua estatura, a sua barba, a cor dos seus olhos, mas a tonalidade real daquela vibração, que as pessoas, quando chegavam perto dele, sentiam alguma coisa diferente, alguma coisa transformadora, alguma coisa que realmente tocava, um sentimento especial. Não é isso? Sim ou não? Então esse era o sentimento. Então a imagem do mestre era completamente diferente por necessidade nossa. Como é que a maioria das filosofias aí tradicionais caracterizam Deus ainda hoje? De acordo com quais atributos? Nossos. Deus fica bravo, Deus é um velhinho, Deus é isso. Então, na verdade, quando a gente nunca esquece o que é bom, né? A aula que o Marco Aurélio deu há mais ou menos uns 40 anos, não pode falar isso, que aí denuncia a idade, sobre Deus, né? Que foi uma das melhores palestras que eu já vi, está aqui sentadinho meu irmão. O que a gente aprende ali? Que nós precisamos inverter isso, que nós estamos caracterizando Deus a partir das nossas limitações. E a mesma coisa nós fizemos com Jesus, não é? Então Jesus precisa ser isso, precisa ser aquilo, precisa ser aquilo. Então nós precisamos começar a entender isso, para a gente conseguir nortear esse tempo que nós vamos estar aqui juntos nessa manhã de hoje, né? Então Jesus, ele se tornou uma referência pelas suas ações morais. Era essa que era a forma que distinguia o Mestre Jesus do restante, né? Não que ele quisesse ser mais, mas ele por si só, pelo seu adiantamento moral, ele se tornou especial entre nós, né? Então o objetivo da nossa análise dessa manhã é nós entendermos como nós enxergamos esse Mestre Jesus. Como que nós enxergamos o Mestre Jesus? E nós vamos partir lá da época do Cristo. Como aqueles que conviveram com o Mestre Jesus enxergavam a forma como ele se colocava, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro, vamos afastar um pouquinho aqui, Maria de Magdala, Maria Madalena, não é? Como ela enxergava o Mestre Jesus? Qual era a face do Cristo para Maria de Magdala? Se a gente perguntasse para ela assim, Maria, como que é o rosto de Jesus? Como é que você enxerga o Mestre Jesus? Ela enxergava Jesus como alguém que não julga, como alguém que oferece um convite para a renovação moral daquela pessoa, como alguém que, ao contrário de toda aquela gente da época, que a via como uma pessoa de má vida, desprezível, para ele não tinha nada disso. Então quando ela chegava perto do mestre, e foi exatamente aí, quando ela ficou sabendo que o Rabi estava ali na região, ela morava num vilarejo pequeno, ela foi até Cafarnaum, que era o litoral, que era onde o Mestre Jesus estava fazendo as suas pregações, e começou a acompanhar aquela pregação. E aquilo começou a fazer sentido para ela. Então o olhar que ela destinava, que ela recebia do Mestre Jesus, era talvez o olhar do arrependimento, o olhar do desejo de mudar alguma coisa porque não estava bom. E quando a gente pergunta assim, né, para todo mundo que está aqui hoje, encarnado e desencarnado, está bom do jeito que está? Qual que é a resposta? Olha, está bom, mas pode melhorar? Pode melhorar. Então Maria de Magdala estava ali por uma necessidade. Então ela vai até a casa de Simão Pedro, encontra com o Mestre Jesus, mas ela olha para ele com toda a humildade e diz assim, ouvi tudo o que o Senhor disse, e para mim fez muito sentido, eu estou traduzindo em palavras bem, né? Sem segunda pessoa do plural. Então, mas o seu Deus me aceitaria? E aí ele coloca o que para ela? Porventura,
Deus colocaria alguma criatura sua perante o fogo eterno, ou afastaria do perdão? Não, mas é que eu sou tida como uma pior pessoa, como uma pessoa pecadora. E aí ela recebe o convite dele, porque ela se oferece para ser uma das ovelhas, mas no fundo do seu íntimo, diante de todo o arrependimento, ela acredita que não é para ela. Assim como nós acreditamos muitas vezes quando nós recebemos uma proposta, algo que tem muito valor na nossa vida, um convite para dar um passo diferente, a gente fala, mas isso é muito para mim. Quando a gente diz que é muito para nós, é porque na verdade nós não queremos oferecer o muito que nós temos por uma transformação. A gente quer deixar do jeito que está para ver como é que fica. Não é assim? Isso aí dá trabalho, hein? Isso dá um trabalho. Não é assim? Mas Maria de Magdala, ela estava empenhada em mudar alguma coisa da vida dela. E realmente dar uma pausa naquela forma de viver. E a gente conversava agora há pouco aqui, por isso que eu falo que o offline, ele é 30% da palestra, né? E a dona Gleides falava, então, o Emanuel esteve aqui, e a gente falava, poxa, o Espírito adora falar assim, eu preciso arrumar um jeitinho de sofrer mais, porque é só sofrendo que a gente cresce, não é assim? E aí a historinha do falar assim, eu preciso arrumar os novos, né? Porque nós estamos caindo nos mesmos já faz muito tempo, gente. Vamos arrumar uns novos, né? Um aplicativo novo, né, dona Gleides? Então assim, a gente precisa entender que dessa vontade, dessa determinação de aceitar a mudança, ela é tudo. Então, aos olhos de Maria de Magdala, a face de Jesus era a face de quem não julga, era a face de quem convida para uma mudança para melhor, era a face do perdão, era a face de quem sabe que todas são ovelhas, que temporariamente se desgarram, mas que com muita vontade de mudar alguma coisa, elas voltam ao pastor. É assim. É assim que nós vemos lá na parábola do filho pródigo, é assim que nós vemos em inúmeras oportunidades, em Zaqueu, daqueles que retornaram ao caminho, que se desviaram temporariamente, mas que tiveram oportunidade e abraçaram. E os apóstolos eram pessoas muito especiais, né, gente? Pessoas fantásticas, dotadas de uma capacidade de superação incrível, todos perfeitos, não era assim? Não era assim. Não era assim, e isso gerava uma admiração de Maria de Magdala, que falava, eu vou lá, sabe por quê? Como é que pode um amor tão grande, tão singelo, por simples pescadores, por pessoas humildes, comuns, e eles estão correndo atrás ali, estão seguindo, estão procurando mudar, então alguma coisa deve ter de positivo. E como é que eram os apóstolos? Vamos fazer uma análise rápida. Qual era a face do Cristo para Pedro? Pedro via o mestre com a face, ora, de um Jesus político, líder terreno, não era? Uma hora ele olhava e falava assim, é um líder. Ora, de um Jesus Cristo consolador. Nós temos inúmeras passagens que a gente poderia aqui, né, rememorar sobre Pedro, mas não é o objetivo dessa manhã. Que é nós analisarmos assim, como nós enxergamos o Cristo. Então nós estamos utilizando nesse momento a percepção de pessoas que conviveram com o Mestre Jesus. Então, o Cristo Consolador que Pedro via em determinados momentos era aquele Cristo que trazia novas perspectivas. Nós viemos aqui numa última palestra e falamos sobre o que era o consolo, que era oferecer perspectivas. Quem consola oferece esperança, perspectiva. Então Pedro via essa parte também. E João? João já via o mestre com a face que transbordava
sensibilidade afetiva, amor. Então se perguntasse assim, João, como é que era o rosto do Cristo? Olha, amor sublime. Ele transborda uma coisa boa, essa é a face que eu enxergo do mestre. Né? E Tomé, gente, Tomé é desprezível, né? Ele não tem nada a ver com a gente. Então, Tomé, quando ele pediu para ver os cravos ali, as feridas, ele precisava acreditar na matéria, para muito depois pensar na essência espiritual. A gente é muito longe disso, né? A gente já vai direto para a essência espiritual, não é assim? A gente é Tomé também. A gente só acredita, só começa a pensar na vida do Espírito quando a matéria para nós está resolvida. E o detalhe, como a matéria é completamente instável, ela nunca se resolve. E aí a gente nunca se resolve. A gente está batendo ali, sabe? Marcando passo, amassando barro, como diz lá em Muzambinho, e não anda, patina. Porque a gente é Tomé. Então, se perguntasse ali para Tomé, né, ela representa o olhar preso na matéria física. Lá em João 20, 25, se eu não vir o sinal dos cravos, então é a nossa descrença. Então Tomé não estava pronto para enxergar na face do Cristo a essência espiritual. Ele ainda estava apegado na matéria. Somos nós, né? E se a gente pegar Judas Iscariotes? Judas é o traidor, né? Bora surrar Judas, né? Assim, quando a gente era pequeno, acho que a gente era piorzinho, né? Hoje em dia a gente não vê esse negócio de pegar os nossos filhos e falar, vamos bater nisso aqui. Então assim, não era, Pereira? E era assim. A gente castigava, a gente falava, aí de repente a gente começa nas obras a avaliar a questão espiritual de Judas. Judas, na verdade, estava embriagado pela matéria, assim como nós. Assim como nós. Então ele enxergava o Mestre Jesus como também um lado político, uma possibilidade de um ganho material, um ministro da fazenda, algo parecido. Não é? Então se perguntasse para Judas assim, como é que era Judas dentro daquela miopia espiritual dele, qual era a face do Mestre Jesus? Era a face de alguém que poderia impor poder diante de Roma. Essa era a ideia dele. Ele queria se beneficiar de alguma forma com isso. Ele tinha as pretensões dele, assim como nós temos as nossas pretensões. Então olha como que cada um olha de uma forma, né? Vamos agora passar pelos curados pelo Cristo. Como é que será que esses espíritos, essas pessoas que estavam ali naquela época, enxergavam a face do Mestre Jesus? Certamente eles percebiam um olhar de esperança no Cristo, né? Mas como que era se eles fossem definir, por exemplo, o cego de Jericó, a mulher hemorrágica, elas viam o Mestre com uma face materializada do quê? Da misericórdia divina. Então se, perguntasse, você que quando tocou no Mestre, alguma coisa aconteceu? Alguém me tocou. A sensibilidade. Como que aquela mulher passou a ver a face do Mestre Jesus? Muito mais do que de um médico, de um curandeiro, mas de alguém que traduz a misericórdia divina. Era o próprio Deus, se perguntasse para aquela mulher que estava ali naquele momento, trazendo a cura. O samaritano da parábola, ele não viu necessariamente o Mestre, ele não narra ali que ele esteve em contato com o Mestre, mas aquele homem que passou por ali, que estava caído, e o samaritano que estava descendo, por que agiram da forma como agiram? O que tinha neles de diferente que permitia que eles olhassem, o samaritano olhasse aquele homem caído
e se compadecesse por ele. Alguma coisa em especial tinha nessa pessoa, relacionada ao Mestre Jesus, não é? E Pilatos? Nossa, André, você está misturando assim, né? O apóstolo Pilatos, pois é. Qual era a face do Mestre Jesus para Pilatos? Porque qual era o olhar? Nós temos que definir a forma como nós enxergamos a face através do olhar que nós percebemos de lá para cá. Qual que era o olhar? Era indiferença total. Ele teve a oportunidade de tomar uma atitude diferente? Teve. Tomou? Não. Porque dentro da visão dele, da perspectiva de vida dele, do olhar dele, o olhar do mestre, a face do mestre tinha um pouco de importância. Naquele momento, o Mestre Jesus era apenas um presidiário a mais. Era apenas uma ameaça a mais para o império. Nada diferente. Então, naquele momento, Pilatos, ele, como dizem as Escrituras, lavou as suas mãos. Para ele não fazia diferença. E o lavar de mãos é exatamente quando nós nos isentamos da nossa responsabilidade espiritual em prol de sanar alguma necessidade material da nossa vida. Nós lavamos as nossas mãos. Está resolvido, está bom assim. Vamos deixar assim. Então, essa forma, como todos esses que passaram pelo Mestre, enxergavam a face do Cristo, essa forma nos traz uma conclusão simples. Nós enxergamos a face do Mestre de acordo com a qualidade do tesouro que nós carregamos no nosso coração. É aí que está o segredo. As lentes que calibram a nossa visão para enxergar o que realmente é o Mestre para nós, elas estão dentro do nosso coração, essas lentes. É ali que está o segredo. É ali que está exatamente guardado o segredo para que nós possamos enxergar o Mestre da devida forma. Nós procuramos assim nas Escrituras, né, em vários pontos, sobre a questão da boca fala o que está cheio o coração, e nós achamos aqui algumas referências, que está em Mateus 12:34 e Lucas 6, né? No contexto em que Jesus responde aos fariseus a passagem que traz a ideia de que a boca fala a partir do conteúdo que nós temos no coração, né? Em Lucas também a mesma ideia aparece de forma um pouco mais desenvolvida, ligando o que a boca expressa a partir do que está armazenado em nosso coração. Então, para a gente entender, eu consigo enxergar a face do Cristo, e quando nós falamos a face do Cristo, gente, já deve ter dado para perceber, nós não estamos falando da face física. Nós estamos aqui nos reportando a realidade que se expressa na face do Mestre Jesus. Quando nós estamos conversando com alguém e a gente vê um rosto muito feio, assim, muito assustado, ou, né, que traz alguma coisa não muito bacana para a gente assusta, não assusta? A gente fala, puxa, a cara feia, a pessoa está com raiva de mim, a pessoa está triste comigo, a pessoa está chorosa, a pessoa está assim. Mas por que a gente enxerga dessa forma? É porque nós estamos com um sentimento aguçado para isso, não é? Às vezes a pessoa fala assim, a gente fala, nossa, que cara feia, e a pessoa fala assim, é a cara que eu tenho. Eu só tenho essa cara. Não, mas hoje você está com a cara mais de tal jeito. Por quê? Porque nós estamos percebendo isso. Então, o que mais dificulta a nossa convivência, não só com a gente mesmo, né, porque a gente também pode fazer careta para o espelho, mas com as outras pessoas que estão com a gente, é exatamente a nossa reatividade.
É nós olharmos para o outro e já acreditarmos, porque nós todos somos terapeutas, né? Nós somos psicanalistas, psicólogos. A gente interpreta o que o outro está pensando, o que o outro está falando, o que o outro está sentindo. Então a gente faz um diagnóstico completo do que o outro está pensando ou está pensando em pensar. Não, agora você está pensando em tal coisa, mas daqui 2 minutos, pelo que eu te conheço, você vai pensar em tal coisa. E isso vai complicar tal coisa. Então, se não bastasse a gente se conhecer, a gente quer ser perito no outro, não é? Isso dificulta muito a nossa jornada. Então, quando a gente fala dessa percepção do Mestre Jesus, nós estamos falando da percepção do amor sublime que existe na face verdadeira do Mestre Jesus. Porque o Mestre, ele retrata para nós um modelo a ser seguido. E a Vânia falava na nossa viagem de vinda, mais um offline, né? Que na aulinha de ontem da mocidade, né? Foi falado sobre o Espírito Cristo, né? O Espírito crístico, evoluído, tudo. E alguns falaram, né? Perguntaram para a Camila, que dá aula, nossa filha, mas peraí, Cristo já não nasceu perfeito? Ele já não foi criado para ser Cristo? Então, existe para nós ainda esse endeusamento, se a gente puder dizer assim, né? Porque quando nós analisamos a figura, não vamos nem chamar de figura, mas Deus na sua essência, nós ainda temos muita dificuldade em interpretar. Nós temos a nossa definição na questão primeira do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema do universo, não existe nada superior a essa inteligência, e a causa primária, ou seja, não foi criado. Isso confunde um pouco a nossa cabeça. Tem que assistir a aula do Marco Aurélio umas 6 vezes e ainda sai com dúvida, né, Marco Aurélio? Então, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque é algo que transcende a nossa compreensão. Porque se nós soubéssemos tudo, né, nós não estaríamos aqui. Então, nós ainda temos as nossas limitações. Então, nós precisamos captar essa nossa impressão. Então, quando a gente fala assim de Jesus, nós temos que entender à luz da doutrina espírita que é um espírito. Mas ele é Cristo, então ele foi mais em linha reta do que o fulano, do que o Beltrano. Não cabe essa análise hoje. O que nós temos que entender é o seguinte: no momento em que nos foi dada a oportunidade de conviver com o Mestre Jesus e recebê-lo no nosso planeta, como criador, co-criador do nosso planeta, nós temos que aproveitar ao máximo a face do Cristo, a face do amor, a face do perdão, a face sublime da transformação moral e do crescimento moral, que não se faz a partir das dívidas, né, dona Gleides, mas a partir da vivência desse amor e desse evangelho, né? Então, importantíssimo nós entendermos que esse modelo do Cristo, essa face do Cristo, é exatamente o que nós vamos enxergar gradativamente com maior perfeição, a partir do momento em que o nosso coração e as nossas vibrações também vão se aprimorando, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que a gente falava, né, no caminho também, ele nos mostra como que Jesus moldou o nosso planeta, a partir do seu lado magnético e fluídico, né? Então ele foi trabalhando o nosso planeta. Então ele é o nosso governador e o nosso co-criador do planeta, né? Então nós precisamos enxergar o Mestre Jesus. Então o Mestre Jesus de cada um, peraí, agora complicou, hein? O Mestre Jesus de cada um é o Mestre Jesus de cada um. Nós conseguimos enxergar a essência do Mestre a partir do que cada um de nós tem no seu íntimo, no seu interior. E a partir do momento em que a gente vai pesquisando, crescendo e labutando, e nós vamos ver aqui as oportunidades que a gente tem para conseguir limpar as lentes e enxergar melhor, né? Diminuir um pouquinho essa nossa miopia espiritual. Então, a ilusão da matéria, né? Quanto mais nós vamos nos apegando à matéria, mais nós nos distanciamos de enxergar essa face do Cristo. É como se a gente tivesse assim, tão embevecido com a matéria, que a gente, quando olha para Jesus, a gente abaixa a cabeça e fala: não quero nem ver. Não quero nem ver.
Ai, de novo, né? Nós temos o nosso filho Felipe, que é Asperger, né? Tem um autismo, e ele, quando a gente começa a fazer muita oração, muito evangelho, ele fala, nossa, mas vocês estão numa muçulmanização, hein? Aí ele fala assim, muçulmanização é que todo dia tem que ficar fazendo oração, toda hora tem que ficar fazendo oração. Eu falo, filho, não é toda hora tem que ficar fazendo oração. É o mínimo que a gente consegue para se conectar um pouquinho com o lado espiritual. Porque se a gente parar para pensar do nosso dia, quantas horas que a gente dedica ao Espírito? Quantas horas? Aliás, quantos minutos, né? Quantos minutos que a gente se dedica ao Espírito? Não, André, mas quando eu estou convivendo com uma pessoa, ajudando, claro, é o Espírito. A gente está fazendo tudo pela nossa vivência, pelo nosso aprimoramento. Mas em sã consciência, quanto tempo nós conseguimos nos dedicar? Até quando a gente está fazendo uma oração, de repente a gente se perde, devaneia e começa a pensar no compromisso de amanhã. Aí a gente respira, volta, não é assim? Então a gente tem dificuldade ainda em trabalhar essa questão. Como é que nós enxergamos a face verdadeira do Mestre Jesus? Quais são as oportunidades da nossa vida que nos puxam para que a gente faça essa análise? Vamos pensar, por exemplo, um familiar difícil. Nós conseguimos, a hora que a gente está ali naquele atrito com aquele familiar, olhar e ver naquele familiar a face do Cristo? De amor, de tolerância, que não é a palavra boa, né? Então, a gente consegue olhar para aquele familiar difícil e encontrar a face do Cristo? A gente consegue, com aquele pedinte insistente que bate na nossa porta, que a gente fala, calma, calma, já vou te dar o prato de coisa assim. É assim que a gente consegue enxergar a face do Cristo? Não é? Porque Jesus era aberto, e quando ele falava assim, vinde a mim as criancinhas, ele não estava necessariamente querendo criar um jardim da infância, ele estava mostrando para a gente que as criancinhas, que são aquelas que estão em período de crescimento, mas que mantêm puro o coração, elas precisam ser acolhidas. Então acolha. Será que a gente vê a face do Cristo no colega de trabalho assim, chato, insistente, que tira a gente do foco? Pessoa que está precisando às vezes de um ensinamento, alguma coisa, a gente consegue enxergar a face do Cristo ali, não é? A gente consegue enxergar a face do Cristo naquele inimigo que nos atrapalha a caminhada, que está sempre nos mostrando os nossos defeitos, as nossas falhas. Porque o amigo não fala, né? O amigo gosta de proteger. Ai, tadinho do André, não vou falar isso para ele, não, ele vai ficar triste. O inimigo fala, o problema seu é esse. A gente fala, nossa, mas que insuportável. Insuportável mesmo. Porque ele está mostrando para a gente algo que a gente tem que trabalhar, algo que tem que ser polido, que tem que ser trabalhado, né? O filho problema, a gente enxerga lá a face do Cristo nesse filho problema. A gente procura realmente enxergar algo bonito e de melhor que existe ali, que a gente possa trabalhar e potencializar e melhorar. A gente enxerga a face do Cristo no governante opositor, né? A gente às vezes vê pessoas amigas se desentendendo e se afrontando, porque um defende um candidato, outro defende o outro. É esse que é o caminho mesmo? Então, a gente precisa começar a entender isso, né? O motorista que perturba na rua, né? A gente enxerga a face do Cristo lá. Então olha quanto desafio que a gente tem, olha quantos convites que nós temos na nossa caminhada, na nossa jornada, para que a gente possa aguçar os nossos sentimentos e colocar uma sementinha no nosso coração, para aquilo germinar, e devagarinho a gente começar a olhar o outro e falar, que coisa boa que tem nessa pessoa. Como é que eu não enxergava isso antes? É esse que é o convite que o Cristo faz para nós todos os dias.
porque Ele enxerga em cada um de nós o que nós temos de melhor, uma face muito bonita. Nós somos percebidos pelo Mestre Jesus, pelos Espíritos que nos auxiliam o tempo todo, constantemente, diuturnamente, como pessoas dedicadas à melhoria. A gente poderia dizer uma frase assim: até que prove o contrário, e nunca vai ser provado o contrário, Deus confia em tudo que a gente propõe a fazer de bom. Tudo. E aquilo que a gente propõe fazer de ruim, a gente sabe que é temporário, e os Espíritos sabem que é temporário, que é transitório, porque tudo passa. Tudo passa. E quando fala assim, tudo passa, o de bom e o de ruim, eu falo, não, só o de ruim, porque o de bom, a cada dia ele se renova. O que é bom todos os dias se renova. Ah, mas não é assim, porque hoje eu estou com meu marido, amanhã eu posso não estar, eu amo tanto ele, então a coisa boa passa, ela passa, mas ela melhora. Ela pode mudar de lugar, ela pode mudar de contexto. E quando a gente aceita que tudo passa, a gente entra na frequência da evolução. Porque tudo tem que girar. O mundo gira. E gira para melhor. E é esse que é o entendimento que nós temos que ter todos os dias na nossa vida, não é? Para que a gente possa trabalhar isso dentro do nosso coração, né? Para que a gente possa ver essa essência bonita, verdadeira, todos os dias, a gente precisa exercitar um olhar. Nós vimos que Maria de Madalena, Maria Magdala tinha o olhar do arrependimento. Pedro, por exemplo, né, aquele olhar mais concreto, mas ao mesmo tempo ele via o consolo. Cada um de nós tem um olhar, mas um olhar, ele precisa ser trabalhado, que é o olhar da caridade. Porque se alguém perguntar para nós assim, o que você pediria para que a sua vida tivesse paz, para que a sua vida realmente se transformasse, para que a sua vida estivesse pronta para mudar, o que você quer em seu benefício? A gente quer sempre que alguém nos ajude, que alguém olhe por nós, que alguém estenda uma mão, que alguém dê um sorriso, é ou não é? Ou a gente acha que a gente caminha sozinho? A gente tem que fazer muita coisa sozinho. Mas mesmo quando nós acreditamos que nós estamos sozinhos, na maioria das vezes nós estamos sendo carregados. Porque nós temos, gente, muita gente que nos ama. Muito mais do que nós imaginamos. Nós temos espalhados entre espíritos desencarnados que praticamente nos carregam no colo. Nós temos pessoas encarnadas que às vezes a gente não percebe o quanto nos amam. Nós temos pessoas que nos aconselham. Nós temos pessoas que nos pegam pelas mãos. Nós temos pessoas que nos ajudam materialmente. Nós temos gente que nos ama demais, gente. Se eu perguntar para vocês aqui, tem mais gente que ama ou que odeia vocês? Qual que é a resposta? Vocês acreditam que tem muita gente que odeia? Quem é que acha que tem muita gente que odeia vocês? Levanta a mão. Ué, ninguém? Ninguém. Zero, Vânia. E quem é que acha que tem muita gente que ama vocês? Levanta a mão. 112%. 12% de desencarnados, de cá e de cá. 100%. Gente, a gente é muito amado. A gente é muito desejado. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que existe na face da terra é o amor. É o bem. Desvios existem, transitórios, de uma parcela ou até de todos nós, numa determinada nuance, por ainda não estarmos 100% prontos. Mas a tônica do planeta
é o amor. O planeta é amor. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos entrar naquelas guerrinhas lá do Guerra das Estrelas, né? Hoje tá, o ódio vence, o mal, quem vence? Não, não existe isso. Existe uma luz que vai chegando e vai clareando aos poucos, principalmente aqueles que se submetem a essa luz, aqueles que produzem essa luz e distribuem um pouco dessa luz, é a luz que vai tomando conta do planeta. Isso, alguém tem dúvida que está acontecendo nesse momento? E em todos os momentos da nossa vida? Quando a gente está em casa e acaba a luz, dá um baque, não dá? A gente assusta, não assusta? Aí a gente já tem até aquelas coisinhas, vou contar até 3 para voltar, não é? A gente sabe que não volta, mas a gente conta. A gente está na esperança que aquela luz volte. Alguém já ficou 1 ano sem luz aqui? 1 mês? 1 semana? Não. Porque ela volta. Já aconteceu com vocês de dar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 5 horas da manhã e está escuro, 6 horas, 8 horas, 10 horas, meio-dia e não clareou? Aconteceu já algum dia? Nunca vai acontecer. Pode acontecer lá, né? O Marco Aurélio contava lá na Suécia, o sol da meia-noite, né? Era meia-noite lá, estava o sol lá em cima. Aí eu não sei se o sol sumia, como é que era, quantas horas tinha de dia, mas isso é uma questão dos planetas, do sol, do momento, da posição, das auroras, da vida lá, é outra coisa. Mas na nossa vida, nunca vai deixar de ter luz. Nunca vai deixar. Se nós acreditarmos na luta entre a luz e as trevas, nós vamos entender que nós estamos dando mais força para aquilo que não é do que para aquilo que é. Então nós precisamos compreender essa questão, né? E para que a gente consiga entender um pouquinho, a gente cita, por exemplo, Chico Xavier. Exemplo de visão espiritual. Chico não via as limitações ou defeitos das pessoas que o procuravam. Ele buscava o Cristo nelas. Ele sempre falava isso. O desprendimento material absoluto de Chico permitia que ele enxergasse a essência do amor de Jesus em cada carta consoladora. Quantas cartas ele escreveu? Ele psicografou. Ele trouxe de presente para aquelas pessoas merecedoras desse comunicado, dessa mensagem, né? Então nós precisamos enxergar o nosso próximo. Quando eu falei do olhar da caridade, gente, e nós falamos aqui numa das nossas palestras passadas, que a primeira coisa que nós precisamos fazer para que a nossa vida flua é começar a enxergar o nosso próximo no nosso cotidiano. Quando nós nos prontificamos para servir, a nossa vida começa a ganhar novas cores. Vocês já perceberam que como não é comum na nossa vida, a gente ajudar demais, né? A gente servir demais, quando a gente serve e vê que deu um resultado, a gente se emociona? Alguém já sentiu isso aqui? Não é? A gente faz uma coisa, de repente, aquilo gera um benefício, você fala assim, gente, eu sei fazer isso. A gente se admira com o bem que existe em nós, porque nós não estamos acostumados a nos validar como pessoas do bem. Nós temos dificuldade em nos sentirmos validados como pessoas que têm o potencial de fazer o bem. Sois deuses. O que a gente precisa é realmente tirar a nossa luz que está coberta. É o alqueire e a candeia. A gente tirar essa capa para que a nossa luz comece a brilhar. Esse é o processo. A luz está aqui. Então, para que a gente possa enxergar a face do Cristo, a gente não enxerga uma face em meio à escuridão. A gente precisa que brilhe. Quando a gente está aqui, de repente eu falo, quem está aí? Quem está aí? Pô, está um breu. Eu olho e falo, não sei quem está aí. Quando brilha uma luz, a gente fala, é você. É assim que a gente vai conseguir enxergar a face do Cristo. E essa luz, ela vem de dentro do nosso coração. Quando a gente tira aquela lanterninha e a gente clareia, a gente fala, olha, eu estou vendo Jesus aqui na Gleides, estou vendo na Vânia, na Cris, no Marco Aurélio, no Pereira.
Olha, nossa, tem lá também. Nossa, mas até naquela dificuldade lá eu estou vendo a face de Cristo. Porque o Mestre está também acompanhando as situações difíceis, para que a gente consiga sair dessa. Então a gente tem toda a capacidade e o poder de enxergar a face do Mestre, mas eu preciso de luz. Em meio à escuridão é difícil, mas André, é quando eu estou assim tão triste, que tudo está negro, tudo está escuro, como que eu vou enxergar a face do Mestre Jesus? É claro que o Mestre Jesus tem a sua luz própria, ele se ilumina diante de nós, mas quando nós potencializamos essa luz, o brilho é ainda maior. Então nós temos aqui um texto que eu achei maravilhoso, para que a gente possa finalizar essa reflexão, olhando para dentro de nós mesmos. A gente precisa analisar se nessa jornada nossa, como é que a gente pode realmente entender o que o Mestre Jesus pode fazer por nós. E nós temos aí, o Evangelho de Cristo, que funciona para nós como que a gente diria antigamente que era um GPS, na época do Marco Aurélio e do Pereira, era GPS, Na nossa época mais jovial, assim, é o Waze, né Pereira? Aí fala assim, porque o Waze, gente, a gente olha ali, eu sei, eu vou sair daqui, eu vou chegar em Muzambinho. Quantos quilômetros tem? Qual que é o tempo estimado, não é assim? Mas quando eu erro o caminho, ele fala assim, mas seu burro, ele fala, que é isso? Mas que imbecil. Não, ele fala o quê? Recalculando a rota. É o que o mundo espiritual oferece para nós. E ele não fala assim para nós, o Waze, já que você errou, eu vou te ensinar, agora também eu corto o mapa. Não, ninguém corta o mapa, ninguém corta a rota. Simplesmente a espiritualidade nos ajusta o caminho e fala, olha, vamos recalcular essa rota, vamos pegar por aqui não deu, vamos por aqui, pega esse outro caminho, e a gente vai tendo através dos nossos canais espirituais, através da nossa mediunidade, porque médium todos somos, não é o médium só da psicografia, da psicofonia, da clarividência, não, nós somos médiuns intuitivos, nós recebemos o tempo todo a luz que clareia o nosso caminho, o tempo todo, nós nunca estamos na escuridão. Antigamente a gente falava assim, eu não sou obturado, não está lacrado, não, a gente tem o tempo todo a luzinha que está mostrando o nosso caminho. Então a gente precisa entender isso, Ao longo da história e na jornada da nossa própria evolução, tentamos moldar a face do Cristo. Para o pintor, ele é a tela de luz. Para o filósofo, a sabedoria encarnada. Para o aflito, o consolador de braços abertos. A verdade é que cada um de nós enxerga Jesus até onde a nossa própria capacidade de amar consegue alcançar. Se hoje a sua visão dele ainda é a do mestre distante, ou do homem da cruz, não se preocupe, Jesus não tem pressa, ele conhece o nosso tempo, ele sabe que a sua verdadeira essência não está nos retratos das paredes, nem nas estátuas de pedra, mas no reflexo que ele ainda deixa em nossa alma. A gente tem que realmente entender que o nosso Mestre Jesus, ele está assim, muito mais próximo de nós do que a gente dele. Porque ele realmente está próximo de nós, através de tudo aquilo que ele nos apresentou, que ele nos ensinou, que ele nos reportou na passagem dele. Mas o que é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é exatamente de entender que, se comportando dentro das nossas limitações, em consonância com tudo que ele nos mostrou, com
exemplos múltiplos que nós temos no Evangelho, a gente consegue chegar lá. Então que a gente consiga, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, durante todos os dias, a gente se aproximar desse modelo de vida que o Mestre Jesus nos propôs. E algo que a gente gosta sempre de trabalhar é a questão do pensamento. Nós temos um irmão lá, confrade nosso, o irmão Altamiro, que ele é apaixonado pelo estudo do pensamento, né? E ele sempre está trabalhando isso, e no livro Evolução em Dois Mundos, né, que nós estamos finalizando lá no nosso estudo de domingo, inclusive agora está terminando lá, nós aprendemos exatamente isso, que toda a nossa ação, ela é monitorada pelo nosso pensamento. Então, algo que a gente precisa entender um pouquinho mais é essa relação nossa, é a forma como nós percebemos a nós mesmos. Então, um simples pensamento, né? Se eu pensar assim, meu Deus, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? A gente vai deixando o nosso pensamento se distanciar, a gente vai perdendo o controle e o domínio dos nossos pensamentos. E quando a gente abre essa nossa grade e o nosso pensamento se desvincula, a gente fica à mercê, inclusive, das influências perniciosas da espiritualidade inferior. Então, que a gente consiga, em todos os momentos da nossa vida, entendermos que nós somos responsáveis por tudo que nós emanamos, por tudo que nós sentimos a partir do tudo que nós pensamos. Então, que quando a gente voltar para casa, a gente volte como um fiscalzinho dos nossos pensamentos. Que a gente comece a olhar um pouquinho a essência do que eu penso, porque a partir do que eu penso eu sinto, e a partir do que eu sinto eu começo a vivenciar as minhas experiências, eu começo a trabalhar o que tem aqui no meu coração, e a partir do que eu tenho no coração eu começo a enxergar a face do Cristo, que está estampada em tudo e em todos, mas que muitas vezes passa desapercebido pela minha percepção mesmo, desapercebido pela percepção. É para a gente ser redundante mesmo. Então a gente acaba deixando correr, deixando fluir, e não observa as coisas tão maravilhosas, tanta coisa linda que tem na vida. Quando a gente chega aqui nessa casa e olha esse sorriso da Gleides, o sorriso e o bom humor do Pereira, né, de cada um que nos recebe quando a gente chega aqui, isso é a percepção que a gente tem de que o Mestre Jesus se faz presente o tempo todo na nossa vida. Quando a gente retorna para casa e vê a esposa querida, feliz, a gente vê os nossos filhos, cada um dentro da sua rotina de vida, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu propósito de cumprir aquilo que foi nos colocado nessa missão de vida, a gente percebe que o Mestre Jesus está ali conosco. Então que a gente possa realmente perceber a face do Mestre em tudo e em todos, porque de outra forma o nosso coração vai estar entristecido, e nós não podemos. O nosso coração é um dos centros vitais do nosso corpo fluídico, ele precisa estar bem, e quando ele está bem, a nossa visão se aclara, a nossa visão de mundo se expande, e as nossas possibilidades de crescimento se ampliam sobremaneira, que a gente possa todos os dias da nossa vida, dar essa oportunidade, abrir os nossos olhos, limpar as nossas lentes, que muitas vezes estão embaçadas, para que a gente possa enxergar o Mestre Jesus em tudo e em todos, o tempo todo da nossa vida. De outra forma, a vida é triste, de outra forma, a vida é sofrimento, de outra forma, a vida é suportar e tolerar, e não crescer realmente, enxergar o Mestre Jesus e dar vazão para tudo isso de bom. Porque quando a gente tem essa visão multidimensional da vida do Espírito, e que nós sabemos que os 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos constituem um pequeno capítulo da nossa existência espiritual, e que nós sabemos que tudo aquilo que nós guardamos no coração não é estoque temporário para essa jornada de vida, mas é estoque infinito para a nossa vida eterna. Que Jesus se faça presente.